Pessoal, a gente vai fazer o teste com essa primeira questão que a gente vai analisar, que é a questão 28 do nosso simulado, tá? Então eu quero que você deixe a tua folha do lado, essa folha que você colocou aqui em branco, tá? E a gente vai ver essa questão, a gente vai analisar essa questão, beleza? Então vamos lá, ó. Questão 28. A obra de arte, mesmo quando se refere a fatos históricos, é uma recriação da realidade. Essa característica pode ser vista na obra de Pedro Américo, reproduzida acima, pois ela... Bom, primeira coisa, caneta grifa-texto na mão, ok? O que é importante que fala no texto aí? O texto mais importante nem é o texto escrito, é o que? Essa nossa imagem aqui, deixa eu até deixar ela mais forte aqui, ó. Essa imagem do Tiradentes esquartejado na cruz aqui, de madeira, nem sei se é cruz, mas é um negócio de madeira aqui, tá? Então, esse é o meu texto, né, mais forte que tá aí. Aí ele fala assim, ó, no texto escrito, ele se refere, ó, ele já se refere a fatos históricos. Então, refere-se a fatos históricos. E fala que é uma recriação da realidade. Opa! Então, vamos lá, ó. Fatos históricos são uma recriação da realidade. Beleza? Essa característica pode ser vista na obra de Pedro Américo, reproduzida acima, pois ela... Então, vamos lá. Primeiro, associa o martírio de Tiradentes ao sofrimento de Cristo, aproximando os feitos de ambos, vistos como um incômodo ao poder vigente. Opa, então vamos lá. Está falando sobre Tiradentes. Tiradentes, vou grifar em cima de Tiradentes. Ele está comparando Tiradentes ao sofrimento de Cristo. Então ele está comparando de Cristo. Por quê? Porque ambos eram um incômodo ao poder vigente. Então a gente vai clicar. Opa! Pô, Tiradentes, ele era um incômodo por quê? Aí, turma, olha o que a gente vai fazer agora. Eu vou pegar uma folha, da minha folha, que tá aqui, ó. Vou até desenhar ela para vocês aqui, ó. Minha folha sulfite, beleza? Bom, primeira coisa que você vai fazer, lá em cima, simulado 1, linguagens. Beleza? Se couber aqui do lado, você põe do lado. Se não, você põe embaixo. Questão número 28. Questão 28. Tá? Acho ela difícil ou fácil? Sei lá. Tá? Aí põe aqui, difícil ou fácil. E aí eu boto a bolinha onde eu quiser. Se é difícil ou fácil. E qual o assunto dessa questão? Opa, a foto fala sobre Tiradentes. Então o assunto é Tiradentes. Pronto, então eu já mapeei, já fiz o meu primeiro mapa desta minha questão. Então vamos lá. Simulado número 1, linguagens. Se você quiser colocar a data aqui do lado. Número da questão 28, fácil ou difícil, e aqui eu ponho o assunto, Tiradentes. Turma, passei um traço. Depois que eu passo um traço, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a minha análise da questão. Eu vou chamar de A. Eu vou fazer a minha análise da questão. Então, o que essa questão ela está me trazendo? Né? Vamos primeiro analisar. Opa, ela está trazendo Tiradentes. Isso está lá, tá? O que mais até agora? Opa, Cristo. Aí ele fala aqui, ó, incômodo ao poder vigente. Opa, oposição, né? Incômodo, oposição ao poder. Então até agora ele está me dando isso daqui, ó. Tiradentes, Cristo, oposição ao poder, beleza? Bom, vamos agora ler a alternativa B. Reflete as tensões religiosas impingidas a Tiradentes na segunda metade do século XVIII, por pertencer ao grupo de inconfidentes que não aceitavam derrama nem o quinto. Reflete as tensões religiosas, tá? Então, beleza. Então, vamos lá.
fala sobre tensões religiosas. Tensões religiosas. Religiosas. Opa, olha quanta coisa que ele está falando da gente. Na segunda metade do século XVIII, por pertencer ao grupo de inconfidentes. Opa, está falando sobre inconfidentes. Aí eu já posso lembrar de Inconfidência Mineira, Tiradentes, inconfidentes. Tá? Isso é uma... Eu estou trazendo, eu estou analisando quais são as palavras mais importantes dessa questão e como o nosso enunciado é muito pobre, tá? Ele me dá mais argumentos nas alternativas, beleza? Então, vou aqui pegar, ó, vou até grifar já, ó, inconfidentes, opa, clicar em vermelhinho aqui, ó, ops, pronto, inconfidentes, que é importante. O que mais que ele fala? Tensões religiosas, opa, século XVIII, muito bem. C, representa o atraso da legislação brasileira setecentista, ou seja, dos anos 1700, que se valia de punições medievais para coibir tentativas de mudança social. Opa! Atraso na legislação brasileira, que se valia de punições medievais. Opa, punições medievais para coibir tentativas de mudanças sociais. Então, punições medievais. Vamos lá. Punições medievais. Mudanças sociais. Beleza, vamos lá. D. Destaca a figura isolada de Tiradentes por meio da manipulação da luz e da sombra que acentuam a dramaticidade da cena. Pessoal, a cena por si só já é dramática, né? Você vê um cara esquartejado, a cabeça de um lado, o corpo, a cabeça de um lado, o corpo do outro, a perna do outro, cara, já é uma cena bizarra, né? Então, por si só, ele nem precisaria manipular luz e sombra. Então aqui não tem dado nenhum, né? A não ser que ele continua falando de Tiradentes. Então a palavra aqui, Tiradentes. Manipulação de luz e sombra. Não acho que seja por aí, né? O pai aqui, é esse aqui. Cara, eu apanho com isso aqui, galera. Ainda bem que vocês vão fazer a mão, que é mais rápido. Olha lá. Pronto. Tiradentes. Beleza. E revela um tema da arte cristã, por meio do qual se conota a imagem de Cristo sendo crucificado, símbolo da inevitabilidade da morte. Opa, olha que palavra legal, inevitabilidade. Eu nem sei o que é isso, mas eu vou lá escrever. E depois eu procuro o que é. O que é inevitabilidade? Inevitabilidade, ou seja, é o que você não consegue coibir, é inevitável, tá? Então, ops, olha lá, falei, vamos lá, volta aqui, Pessoal, essas palavras mais diferentes são legais a gente guardar, porque a gente pode usar para nossa redação. Pô, é uma palavra que eu já aprendi dentro de um contexto. Então vai ser muito mais fácil trabalhar com ela numa redação. Beleza? Bom, e o que mais? Fala novamente sobre Cristo. Nessa coisinha aqui. Cristo. Tá? Arte cristã. Opa, arte cristã. Arte cristã. Turma, então eu já fiz a minha análise dessa minha questão, beleza? Então olha lá, o que ela fala? Ela fala sobre Tiradentes,
sobre Cristo, sobre oposição ao poder, sobre tensões religiosas, sobre inconfidentes, sobre punições medievais, sobre mudanças sociais, sobre inevitabilidade e sobre arte cristã, tá? Cara, você pode buscar outras palavras que você acha importante nesse, não tem que ser igual, idêntico ao meu, tá? Mas pelo menos a gente já conseguiu mapear, conseguiu analisar aí a questão, tá? Então, se um cara desconhecido cair aqui em cima, ele vai ver que é uma questão falando sobre Tiradentes, sobre Cristo, sobre inconfidência, sobre enforcamento, sobre punições medievais, que nesse caso está enforcamento, beleza? Então, eu já analisei a minha questão, ok? Continuando aqui. Logo abaixo, deixa eu só fazer um desenho menor aqui, porque como a tua folha é maior que a minha, então essa aqui é a tua folha, tá? O que você fez lá em cima? Você primeiro colocou lá simulado, número da questão, difícil, fácil e assunto, Tiradentes. Aí você fez a sua análise, tá? A análise que a gente escreveu todas essas palavrinhas aqui, ó, pá, beleza? Acabou a análise, fechou. A gente vai agora começar o B de brainstorm. O que é brainstorm, pessoal? Deixa eu pegar aqui a próxima, ainda tem. Então passo um traço aqui, beleza? Passo um traço aqui e vou pro item B. B nada mais é do que um brain, que é cérebro, brainstorm, que é chuva de ideias, tempestade de ideias. Opa, isso tudo na primeira página, na página da frente, tá? Tá aqui, ó, brainstorm. E aí, pessoal, o que você vai fazer? Você vai começar a puxar da tua memória tudo que você lembra em relação a isso aqui. Então, por exemplo, Tiradentes, né? Tiradentes, ele tem a ver com a Inconfidência Mineira. Opa, então eu já vou lá, ó. Inconfidência Mineira. Opa, legal. E o que foi a Inconfidência Mineira? Tenta puxar um pouco da tua memória, né? Foi um movimento contra os altos impostos, aliás, foi um movimento separatista, ou seja, eles queriam separar Minas do resto do Brasil, separatista, tá? Por quê? Porque eles achavam que Portugal cobrava altos impostos. Pessoal, são ideias, tá? Não são frases. Você vai jogando, né? Inconfidência Mineira foi um movimento separatista contra os altos impostos, que foi liderada pelo Tiradentes. Você está vendo que você está puxando da tua memória, que você está estudando ativamente, você está lembrando, se forçando a lembrar o que foi Inconfidência Mineira, que foi um movimento separatista de Minas Gerais, contra os altos impostos cobrados pela corte portuguesa, que teve um líder como Tiradentes, e aí você vai puxando, tá? Bom, aí fala sobre punições medievais, né? Como é que eles matavam as pessoas, como é que eles puniam, né? Tinha já prisão perpétua, enforcamento, tal. Bom, além disso, fala sobre Cristo. Opa, o que eu sei sobre Cristo? Ele também morreu enforcado, né? Por quê? Porque ele ia contra o regime da época. Ele sofreu oposição. Oposição a quê? Ao regime da época, né? Tiradentes também sofreu oposição, né? E ambos foram mortos. Opa! Então, se eu já fiz esse brainstorm, eu volto lá para a minha questão. Olha lá. Essa imagem associa o martírio de Tiradentes ao sofrimento de Cristo, aproximando os feitos de ambos
vistos como um incômodo ao poder vigente. Então essa é a questão que faz mais sentido entre todas que estão aí. Ou seja, quais foram os feitos? Eles foram líderes opositores. Os feitos foram líderes opositores, que causaram um incômodo, certo? Todo líder de oposição causa incômodo ao poder vigente na época. Qual era o poder vigente? A corte portuguesa. O Brasil ainda estava sob domínio português. E eles quiseram separar Minas do resto do Brasil para sair desses altos impostos. Então, você fez aqui o seu brainstorm. Claro, e aqui, pessoal, você pode viajar na maionese. Você pode colocar tudo o que você lembra, né? A época que foi, como é que foi, como é que Portugal cobrava esses impostos, mas sem ler nada, tudo da tua cabeça. Então, esse B aqui é de brainstorming, ok? Então, aqui você vai colocar as tuas ideias. Beleza, então, a tua folha da frente é isso aqui, ó, ok? Você vai analisar questão por questão. Se for uma questão interpretativa, tudo bem, coloca o tema daquele texto. O tema foi Branca de Neve. Tá bom, então o tema da questão é Branca de Neve. Beleza. E o que te lembra Branca de Neve? Pô, me lembra literatura infantil, me lembra Punição, né, a bruxa. Que mais que ele lembra da gente? A Branca de Neve. Lembra redenção, né? Lembra um monte de coisa. Inveja, né? O espelho da bruxa. Revanche, né? Tudo isso vai te lembrando e você vai colocando. Porque mesmo que você só coloque palavras, né, sem estarem ligadas a contextos históricos, essas palavras te lembram. Eles vão fazer você lembrar de muita coisa. Eles vão remeter você a ter muitas ideias. Então, atividade para ontem. Eu vou colocar aqui o prazo para vocês. Pegar cada folha, numerar a folha, colocar o número a questão da folha, tá? Primeiro, simulado 1, linguagens, em todas as folhas. Número da questão, fácil ou difícil. E qual é o tema? Tema Tiradentes. E aí você vai analisar a questão, quais são as informações que a questão te dá. Aqui você não vai inventar nada, você vai colocar o que está lá, legal? E B, você vai pegar todas essas palavras e você vai escrever, você vai fazer o teu cérebro começar a criar sinapse escrevendo tudo sobre aquele tema, tá? Então, lembrando, Tiradentes, Inconfidência Mineira. Mas Tiradentes, ele se opôs ao poder. Cristo também se opôs ao poder. Os dois tiveram punições medievais, porque queriam mudanças sociais, tá? E aí você grifou aqui, ó, aqui em cima que ele fala, onde é que tá? Aqui, ó, incômodo ao poder vigente, ao sofrimento de Cristo. Então você vê que quando você faz essa análise, é muito mais fácil você matar essa questão, tá? Então, A e B. Na próxima atividade, a gente vai fazer a atividade C lá atrás da folha, que é uma outra atividade que a gente precisa fazer com calma. Então, primeiro, 45 folhas, numerar uma a uma, colocar o número da questão, se achou fácil ou difícil, e colocar o tema que você acha pertinente a essa questão. Se você quiser colocar, se você acertou ou errou, pode colocar, mas não é importante nesse momento. Tá bom, turminha? Eu fico por aqui. Atividade para vocês já. Vamos lá fazer. E na próxima atividade, eu vou te passar o item C que você vai fazer atrás e a data de entrega. Fechou? Mão na massa para todo mundo. Um abraço. Fui.